Olá, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para dar sequência ao nosso ensino da Escola Bíblica Dominical, naquilo que nós transmitimos sempre antes do horário da Escola Bíblica, em termos de respostas que os irmãos enviam pelos vídeos com relação ao assunto da Escola Dominical, para facilitar, o entendimento dos irmãos quando chegar o horário da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos traçar aqui algumas respostas às perguntas. Isso vai dar um esclarecimento que vai naturalmente abrir a mente dos irmãos e fazer lembrar aquilo que foi estudado ao longo da semana a respeito do assunto da Escola Bíblica de hoje. Muito bem, nós vamos então agora dar sequência ao tema O Senhor Jesus revelado no Apocalipse, porque nós estamos neste período tendo um conhecimento das designações, dos títulos e das apresentações do Senhor Jesus no livro de Apocalipse. Ou seja, estamos conhecendo Jesus revelado no livro de Apocalipse. O nosso texto básico está no livro de Apocalipse, capítulo 6 e o capítulo 11. Vamos então à primeira pergunta que foi formulada. A primeira pergunta, ela diz assim, vamos ler. Primeira pergunta. Ao ler Apocalipse, capítulo 6, verso 2, o que representa na história da igreja o cavalo branco que saiu vitorioso para vencer? Vamos repetir a pergunta. Ao ler Apocalipse, capítulo 6, verso 2, o que representa na história da igreja o cavalo branco que saiu vitorioso para vencer? Vamos então ter essa resposta e quem vai responder é a nossa irmã Eberli Nogueira, ela é de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. Irmã Eberli, muito bem-vinda à paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta 1, que está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Representa a vitória do Senhor Jesus, lutando por sua igreja e vencendo todos os seus adversários. Como a palavra do Senhor fala, e saiu vitorioso e para vencer, antes mesmo do Senhor Jesus ir para a batalha, ele já sai vitorioso. Não há possibilidade de derrota no Senhor Jesus. A todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem, irmã, realmente é isso mesmo. Toda a história da igreja foi percorrida pelo Senhor Jesus. Ele iniciou ali garantindo à igreja a vitória ao longo de toda a existência da igreja. Ele foi o primeiro que saiu, o primeiro cavalo branco, o primeiro que saiu, foi o cavalo branco, mostrando o Senhor Jesus pelejando pela igreja, vencendo as batalhas da igreja. Isso realmente é muito importante, porque ele luta pela sua igreja e ele vence todos os adversários da igreja. Continua vencendo, como diz o texto, vencendo e para vencer. E nós louvamos ao Senhor por isso, irmão? Muito obrigado pela sua participação, Deus abençoe. Muito bem, irmãos, a nossa segunda pergunta agora, ela diz o seguinte, vamos ler agora a segunda pergunta. Ao ler Apocalipse capítulo 6, agora ainda verso 2, o que representa o arco e a coroa dados ao Senhor Jesus para pelejar pela sua igreja? Agora sim, quem vai nos dar essa resposta vai ser lá do estado do Piauí, e vai ser um jovem, o nosso irmão Lúcio Oliveira, lá de Teresina, capital do Piauí. Lúcio, muito bem-vindo e muito obrigado pela sua participação. Pode responder. A segunda pergunta da Escola Bíblica Dominical, o arco representa o poder de Deus e a ação do Espírito Santo sobre a igreja. A coroa aponta para a autoridade de Cristo como Rei dos Reis. Assim vemos que Jesus reina e conduz o seu povo ao triunfo. O arco fala da vitória já conquistada e a coroa confirma que nada pode resistir ao seu governo eterno. Amém. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Lúcio, muito bem colocado na sua resposta, porque realmente esse arco representa exatamente a capacidade do Senhor Jesus de vencer as nossas batalhas, aquele que peleja por nós, ele opera com o seu poder em favor da igreja, e isso é muito importante porque é o poder de Jesus que nos garante a vitória. Por isso ele tinha o arco na sua mão. Mas ele tinha também a coroa, Porque a coroa ali mostrando Jesus como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mostrando ali a sua majestade, mostrando ali a sua autoridade, de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito boa a sua resposta, Lúcio. Obrigado pela sua participação.
Amém, irmãos? Vamos à terceira pergunta agora, ainda para todos, que ela diz assim, vamos ler. Ao ler Apocalipse, capítulo 11, agora é capítulo 11, versículo 15. A pergunta é, por que motivo a igreja pode descansar no Senhor quanto aos acontecimentos no mundo que tentam tirar sua paz e a tranquilidade, a sua tranquilidade? Então vamos a essa resposta. Quem vai nos dar agora vai ser o nosso irmão Diácono, é lá de Curitiba, no Paraná, o Rodrigo. Rodrigo, sua vez agora, muito bem-vindo. Pode começar a responder, a paz do Senhor. Respondendo à pergunta número 3, diante de todos os acontecimentos que nós estamos passando, a igreja fiel, ela descansa no Senhor, porque o Senhor, ele é vitorioso. E nós bem sabemos que profeticamente, um dia todos os reinos desse mundo pertencerão somente ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Rodrigo. Muito bem colocado na sua resposta. A igreja realmente, ela sabe, ela tem certeza, ela tem conhecimento de que o Senhor Jesus, ele há de reinar, né? Todos os reinos pertencerão a ele, como já pertencem a ele, né? Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas haverá aquele dia em que todos esses reinos estarão debaixo do reinado, do governo do Senhor Jesus. Então nós podemos estar descansados, apesar de olharmos aí as ameaças que existem pelo mundo afora, com relação ao poderio das pessoas, das nações, mas nós sabemos que está tudo isso no controle do Senhor Jesus, porque Ele é aquele que vive e reina para sempre. E em breve, Ele reinará sobre todos os reinos do mundo. E a sua igreja, quer dizer, os seus fiéis, nós estaremos junto com Ele, reinando juntamente com Jesus. Muito bom, muito boa a sua resposta e as suas colocações feitas na sua resposta. Que Deus abençoe, então, Rodrigo, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos, agora vamos para a pergunta das crianças intermediárias e adolescentes. E essa pergunta, ela diz o seguinte, vamos ler. Leia Marcos capítulo 1, versículo 17 e responda. O que é ser pescador de homens? Muito bem, é um assunto muito importante para nossas crianças, intermediárias e adolescentes, um estudo maravilhoso e que elas agora vão responder e nós vamos ter a primeira resposta do grupo de adolescentes da nossa igreja lá em Fortaleza, no Ceará, um grupo maravilhoso, um grupo forte, falando fortemente. E depois vamos ter o Daniel e a Priscila, que são lá de Trujillo. Trujillo é uma cidade lá do Peru e eles vão participar mais uma vez da Escola Bíblica. Muito bem-vindos. A paz do Senhor, podem começar a responder. A paz do Senhor Jesus! Pergunta para as crianças, intermediários e adolescentes. Leia Marcos capítulo 1, versículo 17 e responda. O que é ser pescador de homens? É evangelizar. É falar do amor de Jesus para as outras pessoas. A paz do Senhor Jesus! La paz del Señor Jesús. Amén. Respondiendo a la pregunta número 4 dice, lea Marcos capítulo 1 versículo 17 y responda, ¿qué es ser pescador de hombres? Es predicar la palabra de Dios y anunciar la venida de nuestro Señor Jesús. Y lo confirma en Marcos 1:17. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Amém, crianças, isso mesmo, nós vamos estar evangelizando, vamos continuar, né, a evangelização, tornando-nos pescadores de homens. Isso está relacionado exatamente ao trabalho da evangelização. O que é ser pescador de homens? É evangelizar, é falar de Jesus, é anunciar Jesus para os outros, né? É ser um evangelista e falar do amor de Jesus para as demais pessoas. Então nós vamos pescar as pessoas, ou seja, ganhá-las para Jesus. Isso é muito importante, foi muito bem colocado também a resposta dos nossos irmãos, né? O Daniel e a Priscila, de lá de Trujillo, no Peru. Muito boa participação dos nossos queridos irmãos, glória a Jesus. Muito bem, irmãos, agora a nossa última é para a classe de acessibilidade. Então vamos lá, a pergunta é a mesma, mas ela tem uma resposta muito interessante. Leia Marcos capítulo 1, verso 17 e responda o que quer dizer pescadores de homens. Agora sim, vamos ter uma resposta que vai ser dada pelo nosso irmão Isael Santana.
Ele é da nossa igreja lá na cidade de Ibiraçu, no estado do Espírito Santo. Isael, agora vamos ouvir o Isael responder. Olá, seja Marcos, capítulo 1, versículo 17. O que quer dizer pescadores de homens, Israel? A paz do Senhor Jesus. Andar lá, pessoa conhecer Jesus, foi que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. A paz do Senhor Jesus. Amém, Israel. Muito boa a sua participação, o seu esforço em dar a sua resposta e a sua capacidade de entender o assunto, né? Que coisa maravilhosa. Os nossos professores e professoras que lidam com os nossos irmãos do grupo de acessibilidade são muito eficazes no trabalho que têm realizado e você é uma prova disso, né? Respondendo tão seguramente a nossa pergunta da Escola Bíblica Dominical. Israel, que Deus abençoe sua vida, bem como os demais irmãos do nosso grupo de acessibilidade, o Senhor possa abençoar grandemente. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Assim chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, da Escola Bíblica Dominical, que antecede, né, o horário da Escola Bíblica. Nós antecipamos aqui algumas informações para os irmãos, para facilitar o entendimento da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, nós assim então aguardamos agora que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, você continue conosco no nosso canal oficial do YouTube para participar da Escola Bíblica Dominical. E eu te aguardo lá e desejo então para você, o senhor, a senhora, a paz do Senhor Jesus.